mães, pais, irmãos, até as sogras estão convidadas para a semana que vem. Até as sogras virão a semana que vem, amém? Nós vamos ter espaço para todo mundo aqui semana que vem, e nós vamos fazer uma grande festa para receber essas irmãs, essas mais de 180 irmãs que receberão do céu algo novo. Fala para a pessoa do seu lado aí, se prepara. Fala para ela, se prepara. O pastor fica mandando a gente repetir isso aqui o tempo todo. Que chato. Chato é ver você repetindo os maus hábitos o tempo todo e nunca muda. O pastor fica falando, vire para o lado, que coisa chata. Chato é ver você vivendo atolado na mesma vidinha. E você nem se incomoda com isso. Vai se incomodar para virar para o irmão e falar para ele, se prepara. Vai, vira aí para a pessoa do seu lado. Se prepara. Amém? Então vou fazer duas coisas agora. Primeiro, todos os que estão em pé ali atrás, todos. Você procura um lugar para sentar aqui no meio ou vou sentar aqui na frente. Então você vai decidir. Todos. Só vai ficar ali o Luiz e a Fran na recepção, mas o resto, ou no meio, ou aqui na frente. Deixa eu pousar para a foto. Esse pastor não é normal não, né, irmãos? Fala para mim. Mas seja bem-vindo ao lugar de pessoas imperfeitas. Não escondemos quem somos, mas nos alegramos em poder conviver realmente com quem somos, sem máscara, sem fingimento. Amém? Ainda tem muita gente lá atrás. Quer que eu chame pelo nome ou não? Deixa eu respirar, né, Jean? Ainda estou naquela vibe de manhã. Tem muita gente lá atrás ainda. Você está retardando o final do culto. A culpa vai ser sua. Se tem um lugar vazio do seu lado, levanta a sua mão aí, ó. Tem um lugar ali. Olha aí, pessoal. Vamos sentar aí. Amém? Olha para o lado e diz, Deus já sabe. Diz de novo, Deus já sabe. Fala aí para a pessoa que está do outro lado, Deus já sabe. Fala para ela, esse é o tema do sermão, Deus já sabe. Qual é o tema do sermão, pastor? Mas qual é? Deus já sabe. Deus já sabe. Amém? E eu fico feliz, sabe por quê? Porque numa noite como essa, o Senhor não fala por atacado. O Senhor fala de maneira personalizada. Então olha para essa pessoa bonitona do seu lado, você vai falar muito hoje. E diz assim, o Senhor vai falar só com você hoje. Amém? Você vai dizer assim para Elisandra, você entrou Simão, mas vai sair Pedro. Fala isso para a pessoa do seu lado, você entrou Simão hoje aqui, mas vai sair como Pedro. Amém ou não? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, por favor. Nós vamos ler até o verso 11. Do verso 1 ao 11. Esse é um dos textos assim conhecidos, uma das histórias conhecidas. Mas o Senhor ministrou tanto ao meu coração nessa semana, nesse texto. E ao me debruçar sobre ele, eu vi coisas
tão preciosas que quero compartilhar com você hoje à noite. Amém? Então, antes de ler o texto, você já sabe do que acontece às vezes quando Deus dá uma palavra. É nesse texto que Jesus fala para os discípulos: vão para as águas profundas e lancem as redes lá. Primeiro, não era comum pescar de dia para eles. Segundo, não era hábito para um pescador pescar em águas profundas. Eles pescavam à noite e em águas rasas. Debaixo da palavra que Deus deu, através da boca de Jesus, eles foram para águas profundas, lançaram as redes. E o barco quase afundava. Precisaram chamar pessoas que estavam em outro barco para poder compartilhar. O que Deus vai te entregar hoje é tão grande que se você não compartilhar, você afunda. Então, a primeira coisa que você tem que saber hoje aqui: não tem como viver sem problema. Fala isso para a pessoa do seu lado: não tem como viver sem problema. Então você vai ter que escolher o tipo de problema: redes vazias ou barcos quase afundando porque estão cheios de grandes peixes. Vamos lá? O que você prefere? As redes vazias? Que tipo de problema você quer para a sua vida? Redes vazias ou barcos quase afundando? Nem sempre quase afundar é ruim. Fala isso para a pessoa do seu lado. Ressignifica isso, irmão. Deus vai te dar algo tão poderoso que se você não compartilhar, é capaz de você afundar. Me ajuda aí a apacentar. Redes vazias ou barcos quase afundando? Que tipo de problema? Começa a decidir isso. Então vamos ao texto. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, e ele entrou no que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse o barco um pouco da praia. Então Jesus sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Lembra que eu disse? Numa ocasião como essa, o Senhor não fala por atacado, Ele fala de maneira personalizada. Você vai ouvir seu nome hoje aqui. Fala isso para a pessoa do seu lado: você vai ouvir seu nome hoje aqui. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos. Deus vai derramar tanto hoje na sua vida. Eu vou dizer de novo para alguns incrédulos receberem. Deus vai derramar tanto hoje na sua vida, que o vizinho da direita vai receber também através disso. Que o vizinho da esquerda também vai.
que aquele amigo do trabalho amanhã vai receber também, que vai durar a semana inteira, que vai durar o mês inteiro, que vai durar o resto da sua vida. Se você crê, já dá um glória a Deus aí, irmão. Encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele, Simão, e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Pai, nós oramos, nos abrindo para essa palavra. Arranca o Pedro de dentro de nós, da casca que se chama Simão, e ministra sobre nós hoje. Em teu nome e para a tua glória, nós oramos. Amém, amém e amém. Amém, querido? Esse texto é muito conhecido, como já falei. É um dos episódios em que a gente vê um dos milagres que resultam de uma palavra que Jesus dá. É um texto que você certamente já ouviu outros pregadores falarem, ministrarem e até ensinarem a partir dele. Mas, hoje, eu quero entregar algo para você de uma maneira que Deus me fez enxergar nesse texto, que eu acredito que você ainda não recebeu. Você está aqui comigo, sim ou não? Então eu fui para esse texto pensando exatamente no personagem dele. E eu fui para esse texto com uma pergunta em meu coração: o que o Senhor viu em Pedro? O que o Senhor vê em mim? O que o Senhor viu em Pedro? O que o Senhor vê em mim? Fala isso bem alto. O que o Senhor vê em mim? Fala de novo. O que o Senhor vê em mim? Às vezes as pessoas veem o que está em você, não veem você. Você está aqui comigo? Elas veem sua roupa, elas veem seu corte de cabelo, elas veem seus quilos a mais, seus quilos a menos, mas elas não veem a amargura que você pegou, o choro que você teve, elas não veem a dificuldade que o seu coração está tendo para lidar com essas coisas da vida. Você está aqui comigo, sim ou não? Então eu me perguntei: o que o Senhor vê em mim? Eu sei o que minha família diz sobre mim. Eu sei o que eu vejo sobre mim. Mas o que o Senhor vê sobre mim? Você está aqui comigo? Nasceu de uma crise essa mensagem. Domingo à noite, vi aqueles homens aqui celebrando. Quantos estavam aqui domingo passado? Vi aqueles homens aqui celebrando, pulando comigo aqui. Você estava, Luiz? Ou você está oprimido? Eu vi aqueles homens pulando aqui. Aí na segunda-feira, o meu filho mais velho falou assim: pai, faz tempo que a gente não joga bola junto. Vamos jogar comigo? Eu falei: vou. Eu vou me rebaixar de categoria, mas eu vou. E eu fui.
E eram os irmãos da igreja. Muitos dos mesmos que estavam pulando comigo aqui na frente. Muitos. Celebrando. Está gravado, você pode olhar depois na internet. Está lá. E eu fiquei num time. E ganhei a primeira partida. Ganhei a segunda partida. Ganhei a terceira. Ganhei a quarta. Ganhei a quinta. Ganhei a sexta. Ganhei a sétima. Ganhei a oitava. 8 partidas seguidas, ganhando. Joguei no ataque, fiz gol. Joguei no meio de campo, toquei a bola para fazerem gol. Joguei na zaga, defendi. Joguei no gol, defendi pênalti. Pênalti, irmão. Defendi pênalti. Espera aí que você vai já chorar. E eu vi um negócio lá que mexeu comigo. Eu ganhei a primeira, segunda, pastor, terceira, quase 8 vezes. 8 vezes seguidas. Percebi 2 detalhes. Primeiro, do lado de fora uma torcida contra o pastor. Torciam para o outro time. Os mesmos estavam pulando comigo aqui. Não, beleza, tudo bem. Até aí, beleza. Falei, não, eu devo estar com alguma crise, com alguma carência. Os caras torcendo contra, irmão. Mas para acabar a minha vida, eu fiz 4 gols. Defendi pênalti, levei bolada na barriga. Mas quando eu fiz os 4 gols, ninguém veio comemorar comigo. Só o meu filho, né? E se ele não viesse, ele nem viria de carro para casa. Voltaria a pé. Você veio depois que eu cobrei. Aí não foi espontâneo. E teve uma hora que eu disse, ninguém vai comemorar comigo? Aí o Tuti falou, tá feio pro cara. Eu vou lá. E ele chegou assim meio sem graça. Ele não sabia se abraçava. Se dizia, pastor, você é demais. Põe aqui a chuteira, deixa eu polir. Ele não sabia, ele só chegou e fez assim. Homem se comunica de uma maneira, meu irmão. Fala pra mim. Eu entendi que ele estava dizendo, valeu, pastor. Você está aqui comigo? Mas não acabou aí. Aí aquilo começou a mexer comigo. Aí eu soltei no grupo. Não vou mais segunda. Eu vou para sofrer. Não vou mais jogar. Ninguém me ama nesse lugar. Aí eu comecei a fazer drama para ver se eu recebia algum elogio. Você é do mesmo jeito que eu. É ou não é? Ninguém te elogia, você começa, ninguém... Sabe aquela mãe? Todo dia eu limpo, todo dia eu passo, todo dia... Ninguém me dá nada aqui nessa casa. Hã? É ou não? Aí eu falei, pronto. Aí o Wesley, cadê o Wesley? Está lá no estacionamento. Você sabe o que o Wesley fez? Travou o grupo para ninguém falar.
Travou o grupo, tipo assim, só os administradores. E eu esperei dos administradores, eu e ele. Não veio nada. E aquilo foi mexendo comigo. Como é que dá? Torcida contra. Ninguém comemora comigo. Tenho dado a vida por esses miseráveis. Meu Deus. E aí, no ápice da crise, na fossa, emocional, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Quantos já se viram assim? Levanta a mão aí. Você vai sair daqui curado. Mas espera aí, até lá, me ouve. No ápice da crise, no ápice. Falei, não, irmãos, alguém tem que levantar minha moral. Alguém tem que mexer comigo. Aí eu fui para aquela crise de psicólogo. Vamos fazer autoanálise. Daí, falei, bom, fui lá. No domingo à noite eles pulam comigo, mas na hora do gol ninguém vem me abraçar. Parece que tem raiva que eu faça gol. No ápice da crise. Quantos já viveram um ápice de crise aqui? Levanta a mão. Eu falei, peraí, eu preciso de alguém para levantar minha moral. Então eu vou mandar uma pergunta para alguns que eu vou escolher a dedo, porque vão me elogiar. E eu mandei a seguinte pergunta para alguns. Eles nem sabiam que estavam em um experimento social do pastor Frank. Eu mandei a pergunta. Como eu sou como amigo? 8 respostas. Primeira, sem palavras, meu pastor. Você é o melhor amigo. Te amo, queridão. Estamos juntos até depois do fim. Emotion. Carinho com coração. Segunda resposta. Você lembra da pergunta? Como eu sou como amigo? Segunda resposta. Paizão. Como amigo, você é o cara. Emotion com óculos escuros. Eu não entendi o lance. Top demais. Nas conversas, quando não se fala de igreja, ou coisas do tipo, você sempre interage, brinca com a gente, está envolvido. Está envolvido com todos, em qualquer assunto. Não dá para falar apenas do amigo, porque você sempre será o pastor. Sem emotion. Terceira. Lembra da pergunta? Mandei a pergunta, como eu sou como amigo? Fala aí. Você é um ótimo amigo. Na verdade, o meu único amigo está pior do que eu. Digo amigo de verdade. Tenho muitos colegas, irmãos em Cristo, mas amigo... Aí levantou minha bola. Amigo mesmo não tive. Obrigado por ser meu amigo. Te amo. Quarta. Se lembra da pergunta? Como eu sou como? Fala aí. Como você sempre diz. Na vida,
Vamos ter vários níveis de relacionamento. Com alguns, mais, com outros, menos. Mas sempre teremos pessoas do nosso lado para nos ajudar na caminhada. Eu sou grato a Deus por tê-lo por perto. Falou nada de amigo. Creio que muito ainda viveremos, que fará com que os nossos laços sejam mais profundos. Sem emotion. Quinta. Estão preparados? Deixa eu até tomar água, secou a garganta. Como eu sou como amigo, fala aí. Boa noite, pastor, na paz. De verdade, te admiro, te respeito. Vejo você como um grande homem de Deus. E para mim, um grande pai amigo. Sexta pessoa que respondeu. Você lembra da pergunta? Como eu sou como amigo? Resposta. Estava até agora pensando na sua pergunta. E será que a pergunta não seria como você é como pastor? Como pastor, você responder. Como amigo, fica difícil. Afinal, nunca criamos esse vínculo, não é mesmo? Sem emotion. Não, essa não foi. Quando eu falar essa, vocês vão saber de quem é. Quando eu disser, os homens principalmente saberão de quem é essa resposta. Eu mandei para ele, ó. Como eu sou como amigo. E ele, KKK. Resposta dele, sendo você, ué. De quem é isso? Fala, bem alto. Flávio, irmão. Sucinto o tempo todo. Dormi magoado. Último. E aí eu termino e entro na palavra. Pastor, o Senhor é um bom amigo. Um cara, gente boa. Mas se eu pudesse dar um conselho em algo, seria que o Senhor parasse de esquentar a cabeça com coisas pequenas. Mas do resto, acho que é isso. KKKK. E eu disse, o que o Senhor viu em mim? Os caras que estão perto de mim não estão vendo nada. O que o Senhor viu em mim? O que o Senhor viu em mim? E Deus me deu uma frase que vai aparecer aí para você. Ele falou para mim, e eu escrevi isso como se eu tivesse falando de mim. Eu não quero ser culturalmente normal. Eu quero ser espiritualmente inteiro. Quantos querem aqui também? Quantos querem ser espiritualmente inteiros aqui? Levantem a mão aí em nome de Jesus. O que o Senhor vê em mim? No final eu digo que eu fui curado, tá? Fica triste não. Estou curado. Estou abençoado. Mas veja, Pedro não fazia a menor ideia do que aconteceria simplesmente por ele obedecer a uma ordem de empurrar o barco da beira da praia. A vida dele mudaria por completo. Você está aqui comigo? Sim ou não? O verso 3 diz que haviam 2 barcos.
Mas ele entrou num barco. Barco de quem? De quem? De quem? Do Simão. Porque o Pedro não é Pedro ainda. Ele ainda é Simão. O Pedro vai pregar depois do Pentecostes, mas aqui ele ainda é o Simão. Diga, ele ainda é o Simão. Você sabia que Simão vem de um termo hebraico, de um outro nome hebraico, Simeão, que significa ouvir. E você lembra que o Simão sempre se metia em encrenca quando falava? Sim ou não? Você lembra disso, sim ou não? Mas a pergunta continua: o que o Senhor vê em mim? Eu sou apenas Simão. Jesus e Simão estão ali. E o destino começa a mudar. Quantos aqui já se sentiram menos? Levantem a mão. De verdade. Menos qualquer coisa. Já se sentiram muito para baixo? Levantem a mão. Já se sentiram um zero à esquerda? Levantem a mão. Já se sentiram completamente inúteis? Levantem a mão. Já se sentiram um nada? Levantem a mão. De mão levantada, você que levantou. O Senhor te trouxe hoje à noite aqui. Levanta a mão, não parei ainda. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você que Ele viu algo que todos os que estão ao seu redor ainda não viram, mas verão. Eles verão. Eles verão. O Senhor te trouxe. Você parece que foi arrastada por uma encontreira. Você tem que ir porque é o pré-encontro. Não foi não. Foi Deus que te trouxe aqui para dizer: eu vi coisas extraordinárias em você. Então se prepara, porque todos os que estão ao seu redor verão isso também. O ambiente era o mar da Galileia, um lago, que em hebraico é Kinerete. Kinerete é uma palavra hebraica que aponta para uma harpa. O lago de Genezaré, o mar da Galileia, tinha um formato de uma harpa. Porque foi nesse contexto que Deus, através de Jesus, usou como instrumento para muitos milagres. Você está aqui comigo, irmão? Você está aqui comigo, irmão? Era uma indicação de que aquele que é o Senhor de todas as coisas usaria aquela porção de água como um instrumento nas mãos do Senhor. Aquele lugar seria uma sala de aula prática da fé. Aquele lugar seria uma incubadora de milagres. Aquele lugar seria o lugar de onde muitos, inclusive nós, conheceríamos simples pescadores. Você está aqui comigo? Levanta a sua mão para eu acreditar que você está aqui e balança. Faz um sinal para mim, dizendo: meu barco está enchendo. Meu barco está enchendo, vem me ajudar aqui, porque senão eu vou afundar. Jesus está ensinando ali. E você já prestou atenção que é muito mais eficiente ensinar, pegando conceito, associando com prática, do que só dando conceito? É muito mais eficiente ensinar a trocar um pneu com um pneu furado. Sim ou não? Você está aqui comigo, sim ou não? A pastora falou de tempestade. É muito mais eficiente ensinar sobre como atravessar tempestades no meio de uma tempestade. Você nunca poderá ensinar aquilo que você não viveu. Não é que não aprendeu, é não viveu. Você está aqui comigo? Sim ou não? Jesus estava perto daquele lago. Pedro não sabia o que ia acontecer a partir daquele momento. Pedro não sabia o que ia acontecer naquele lago.
Pedro não sabia que andaria sobre as águas daquele lago. Pedro não sabia que afundaria nas águas daquele lago. Mas Jesus sabia. Fala isso para a pessoa do seu lado. Jesus sabia. Pegou? Jesus já sabe. Ei, Deus já sabe. Pedro não sabia que ia pescar maravilhosamente. Pedro não sabia que ia sair do barco e andar sobre as águas. Pedro não sabia que ia afundar. Mas Jesus sabia. Jesus viu Pedro andando sobre as águas antes de Pedro entrar no barco. Jesus socorreu Pedro antes dele afundar nas águas. Jesus viu Pedro antes de todos verem. E melhor, quando todos só viam Simão. Você está aqui comigo? Diga para a pessoa do seu lado, Jesus sabia. Ele te trouxe aqui para dizer, ele sabe o que vai acontecer no seu mar essa semana. Eu vou dizer de novo, ele sabe o que vai acontecer no seu mar essa semana. Ele sabe, ele pode até estar enviando por meio de uma tempestade, mas ele sabe, ele não erra na previsão, ele é uma palavra de previsão, que nós vamos chegar do outro lado. Jesus sabe de todos os conflitos, de todas as lutas, de todas as provas, não que você só passou, mas que você ainda passará. E assim como Pedro não sabia que afundaria, mas Jesus já sabia, Jesus também já sabe que você vai enfrentar isso pela frente. Então, confia nele, porque ele já sabe. Quantos podem celebrar isso aqui, irmão? Se Elias, um homem igual a nós, tinha poder para profetizar sobre a natureza, que tipo de poder você acha que Jesus tem sobre as situações da sua vida? Ele é Deus, ele tem todo o poder. Às vezes a gente esquece disso. Ele é Deus, diga isso para a pessoa do seu lado. A Bíblia descreve de várias maneiras. Uma delas é que ele é a rocha eterna. Mas ele também é a água da vida. E ele estava onde? A água da vida estava ao lado das águas do mar da Galileia. Para quê? Pergunta. Para ensinar que a nossa fé, ela não é só uma fé sólida. Ela é uma fé que deve fluir como as águas. Fluir como as águas. Diga isso, fluir como as águas. Ele está lá para ensinar, dizendo, vocês estão vendo a calmaria dessas águas hoje? Mas amanhã talvez elas estejam agitadas, porque assim é a vida. Mas escutem, confiem em mim, porque eu sou a água da vida. Você está aqui comigo, sim ou não? Então diga, seguir Jesus é fluir como Jesus. É fluir com Jesus. Esse foi o lugar onde ele chamou de novo aos seus discípulos. Ele estava junto ao mar da Galileia, que tinha um formato de harpa. Ele vai conduzir o vento. A Danila falou, ele vai aquietar as ondas. Os ventos e as ondas serão como uma sinfonia que gerarão uma música para você. Você recebe isso? Então diga, Jesus está conduzindo os conflitos da minha vida. Jesus está dizendo para alguns hoje, está vendo essas ondas? Veja o que eu vou fazer com elas. Ondas. Deu. Já aprenderam a lição. Aquietem-se, ondas. E você verá a bonança. Quem recebe isso aqui? Quem pode celebrar a Deus por isso aqui?
Eu celebro a esse Deus, e foi para mim, que até os ventos e as ondas lhe obedecem. A natureza obedece ao Senhor. Você está com algum problema? Creia, ele conhecia isso. Antes de você conhecer, ele conhecia isso. Você está aqui comigo, sim ou não? Mas às vezes a gente não tem noção disso. Não tem ideia. Você já se imaginou uma outra mãe para Mateus e Pedro? Já se imaginaram que Deus poderia ter dado outros pais para o Gilzinho e para o Natan? Já imaginou? Que ele poderia ter dado outras pessoas. Mas ele sabia que a gente tinha os recursos necessários para abençoar esses meninos quando eles estivessem no meio das águas agitadas da vida. Você está aqui comigo, sim ou não? Diga 2 barcos. E Jesus escolheu um. De quem ele escolheu? De Simão. O que seria o Pedro? Pedro irá morrer por amor a Cristo. Pedro irá ditar o Evangelho de Marcos. Pedro irá escrever 2 epístolas. 1ª e 2ª Pedro. Não é 1ª e 2ª Simão. Não é? É 1ª e 2ª Pedro. Mas ele ali ainda é Simão. Quantos Simãos não irão na sexta-feira para um encontro? Você está aqui comigo? Você está aqui comigo de verdade? Ele entrou num barco, tinham 2, mas ele entrou em um barco, o barco de Simão, aquele que seria o Pedro, a pedrinha que jogada naquele lago criaria ondas, um efeito cascata, para que o Evangelho chegasse até nós. Uma pedrinha, mas ele ainda era o Simão, ele ainda era o Simão. Você está aqui comigo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu ainda sou o Frank. Antes do PR, eu ainda sou o Frank. Você está aqui comigo? Mas eu ainda preciso ser pastor pelos próximos minutos. Mas eu sou o Frank. Mas quando Deus escolheu o meu barco, eu era um Simão. Você acha que Deus vai te escolher quando você tiver tudo redondinho na vida? Você acha que os milagres que Ele vai fazer na sua vida será quando você tiver tudo alinhadinho com Ele? Você acha que Ele só vai te usar quando você for o Pedro? Se você não começar a obedecê-lo, Simão, empurra o barco. Você nunca se levantará no Pentecostes para dizer: o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento de uma profecia que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas sabe qual é o problema? A gente só quer ser usado como Pedro, a gente não quer viver ainda a realidade do Simão. A gente não quer ter que empurrar o barco. Você está vivo aqui, irmão? Tem muito marido Simão aqui ainda. Tem muita esposa Simão aqui ainda. Você entrou, Simão. Fala isso para a pessoa do seu lado. Você entrou, Simão. Mas vai sair Pedro. Fala, vai sair Pedro. Vai, profetiza de verdade, vai sair Pedro. Diga 2 barcos. Deus tinha opções. Fala isso para a pessoa do seu lado. Deus tinha opções. Ele poderia ter escolhido Tiago. Ele poderia ter escolhido João. Mas ele escolheu o Simão.
Você poderia ter escolhido estar em uma outra igreja ouvindo um pastor alinhadinho, cabelinho no gel, gravatinho. Aí você veio para uma igreja de loucos por Jesus. Sabe por quê? Porque Ele escolheu. Ele te trouxe aqui para te dizer: eu vejo algo em você que seu pai ainda não viu, que as pessoas do seu lado ainda não viram, mas eu vejo. Eu vejo. Tinha muita coisa para falar, mas tenho que acelerar. Não dá para terminar. Talvez termine domingo que vem. Eu vou ter bastante tempo domingo que vem. Domingo que vem eu termino. Mas deixa eu te dizer, tem uns 7 minutos para acabar isso aqui. Jesus escolhe e entra. Diga, Ele escolhe e entra. Não tem algo errado aí? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Fala. Tem ou não tem? Tem. O que está errado? O protocolo. Ele escolhe e entra. E diz, afasta para mim. Ele não diz, Pedro, Simão, posso usar o seu barco? Simão, estou pensando em pregar agora para essa multidão aqui. Preciso do seu barco. Você me arruma aí, por favor? Ele faz isso. Ele escolhe e entra. Ei, irmão, não é você que vai estabelecer as condições. Ele já te escolheu. Não. Isso não é clichê, não. Isso é Bíblia. Ele escolheu você. Ele escolheu você. Ele escolheu você. E Ele vai entrar no seu barco para mudar a sua vida. Para aí. Você vai celebrar melhor. Ele não foi perguntar para os outros pescadores: o que você acha do cara lá do Simão? O que você acha? Não, Simão não é boa pessoa não, cara. Não entra lá não. Ei, você, o que você acha de eu usar o barco dele? Porque eu sou o grande mestre da Galileia. E eu tenho uma palavra agora. O que você vai achar de me associarem com o Simão? Jesus não pediu a opinião de ninguém para entrar no barco de Simão. Jesus não precisa da opinião de ninguém para entrar na sua vida hoje. Por isso Ele te trouxe aqui. Agora sim é para celebrar, irmão. Ele não precisa da opinião do seu pai, do seu patrão, do seu melhor amigo. O barco já era de Jesus. O barco só estava emprestado. Fala isso para a pessoa do seu lado. Sua vida já era de Jesus, irmão. O dom que você tem, a inteligência que você tem, o fôlego que você tem, está emprestado para você. É dele. É dele. Então você pode dizer bem alto: o barco é teu, Senhor. Sabe o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou obedecer. O Senhor quer que leve o barco para onde? Porque o barco é teu. Empurra, Simão. Empurra, Simão. O barco é teu, Senhor. Então é o Senhor que manda. Então vamos empurrar barco hoje à noite aqui. Se o barco é do Senhor, e a Bíblia diz: todo ser que tem fôlego. Não. Todo ser que tem fôlego, seu fôlego é dele, sim ou não? Eu vou te dar 21 segundos para você devolver esse fôlego em louvor a ele. 1, 2, 3, vai! Vamos! Segura! Talvez os que não celebraram acham que não tem razão. Deixa eu te dizer, você chegou no mês 11, do meio de uma pandemia. Você continua vivo. Estava tudo sacudido. Estava ondas gigantes. Tinha ventos fortes. Mas você chegou aqui. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Uou!
Satanás não vai levar nada. Não vai levar nossos filhos, não vai levar nosso casamento, não vai levar nossas finanças, não vai levar nossa mente. Sabe por quê? Porque nosso barco é de Deus. Nossa vida é de Deus. Fala isso, nossa vida é de Deus. Mas eu ainda sou Simão. O barco é dele. Mas eu ainda sou Simão. Tem muita gente ouvindo Simão aqui. Então diga assim, cala a boca, Simão. Não, diga mais alto, cala a boca, Simão. Porque muitas vezes, o Simão interior está dizendo para você, como você é burro, hein? Como você é fraco. Caiu de novo, você é um fraco. Como você é um otário. Como você é um péssimo pai. Uma péssima mãe. Profissional medíocre. Quando você ouvir isso, o que você vai falar? Você é um burro. Você é um fraco. Você está pagando agora de imbecil. Diga, cala a boca, Simão. Deixa Pedro pregar para o Espírito descer. Meu Deus. Eu tenho 1 minuto e 50. São 9h10. Jesus morreu para que o Pedro saísse de dentro do Simão. Mas antes de Jesus morrer, vai mostrar o texto aí para você de Lucas 22, verso 31 e 32. Vamos lá? Simão. Segura aqui. Satanás está bravo comigo. Não. É Deus que está contente com você. Tem gente aqui sendo oprimida. Tendo percepções do reino espiritual de demônios. Olha o que Jesus diz, Simão, Simão. Na Bíblia, quando o nome é repetido, aponta para aliança, para parceria. Simão, vamos junto, fica tranquilo. Eu escolhi você. Satanás está querendo. Simão, ouve. Eu escolhi você. Diga, Simão, cala a tua boca. Diz de novo, Simão, cala a tua boca. Ouça a voz de Jesus. Para de tratar Jesus como a Siri. E aí, Siri? Para de tratar Jesus como Alexa. Para de dar comandos e ordens. Começa a obedecer, Simão. Ouça a voz dele. Simão. O diabo pediu a vida de vocês. Mas eu orei. Você está na boca do melhor, do maior e do mais extraordinário intercessor. Você está na boca de Jesus dizendo, o inimigo está lá querendo devorar, mas o Senhor é o leão de Judá. Manda os teus anjos agora para lá. Ele está achando que vai morrer. Manda a unção de Jeová Rafa para lá. E a cura vai vir.
Ele está achando que é o final. Mas, Senhor, eu morri pela, fale seu nome. Então, ajuda. Vai. Você está aqui comigo? Mas diga, eu ainda sou Simão. Mas você não fica feliz? Que Jesus não orou só por Pedro? Jesus orou pelo Simão. Você acha que a sua vida será apenas grande quando as coisas se alinharem? Mas Jesus disse, Simão, eu estou vendo Pedro aí dentro. Mas você ainda é Simão. E o que o inimigo pediu para fazer, achando que vai te destruir, só vai quebrar a casca para o Pedro se manifestar. Você está aqui comigo? Simão. Tem gente que acha que Deus está orando só pelo pastor. Porque um dia eu fui um Simão. E talvez é a primeira vez que você está aqui. E você acha que Deus não se importa tanto com você quanto se importa comigo. Talvez você olhe para mim e, sem nenhuma vaidade, achando que eu sou algum Pedro hoje. Mas ouça da boca de um ex-Simão. Eu sei que você sente. Você está aqui comigo? Só mais um texto para a gente orar. Amém? As visitas aqui. Você que está visitando a gente, levanta a mão se você me autoriza. Lê mais um texto aí. Amém? Você não é visita. Só o Davi está aqui. Levantou a mão. Simão. Esse irmão. Hoje você sai Pedro daqui. Por favor. Karina, esquece aí o esboço. Depois eu mando para eles no WhatsApp. Mas olha comigo. Jesus escolhe o barco dele. Você está aqui comigo? Verso 4. Tendo acabado de falar com a multidão, disse... Projeta o verso 4. Tendo acabado de falar com a multidão, disse... Você acha que não está na hora de começar a obedecer a voz do Senhor? Como Simão fala, Simão mesmo, vai ter que obedecer agora. Cala a boca, Simão, vai lá. Ouça o Senhor falar contigo agora. Vai lá, bem alto para sentar, vamos lá. Cala a boca, Simão. Ouça o Senhor falar contigo agora. Você está aqui comigo? Aí você está achando que eu estou falando só para os visitantes. Tem um Simão sentado junto com você aí. Você fingindo ser Pedro para esconder o Simão. Disse a Simão: vá para onde as águas são fundas. Lidera lá, Simão. Não espera ser Pedro. Porque tem milagres que não vão esperar sua transformação. Eles vão acontecer se você obedecer.
vai para as águas profundas. E a todos. Jesus foi específico ou não? E a todos. Michel, vai para águas profundas. E a todos, lancem as redes. Tudo. Você entendeu, né? Você está aqui comigo? Eles vão. Eles obedecem. E o que acontece, Josinho? Diga, um milagre. A pesca mais extraordinária deles. Você não vai abandonar sua carreira porque fracassou. Você não vai terminar sua carreira para começar seu ministério pastoral porque foi de mal a pior. Você vai terminar sua carreira profissional para se tornar um pastor de tempo integral com a melhor pesca da sua vida. Não é porque nada deu certo lá que agora tentar aqui, né? Porque vida de pastor é tranquila. Miserável. 8 caras disseram que não me veem como amigo. Simão, Simão, cala a boca! Ah, no trânsito. Simão, Simão, cala a boca! Ah, quando a pastora faz aquilo que eu não quero. Ah, Simão, cala a boca! Vamos lá? Mas Jesus é tão gracioso que ele não espera você se tornar Pedro para revolucionar a sua vida. Ele começa a revolucionar quando você ainda é Simão. Amém? Por quê? Pergunta. Você nunca vai viver sem um Simão. O Simão vai ficar o tempo todo aí dentro. Mas quando ele falar, o que você vai falar para ele? Cala a boca, Simão. Não olha para o marido. Você tem que falar para dentro. Falar para dentro. Falar para essa voz aqui, ó. Você não vai conseguir de novo. Cala a boca. Já tentei tudo. Quantos já disseram isso aqui? Levanta a mão aí. Já tentei tudo. Já fui na oração do sal grosso, do sal fino, do óleo, da rosa, do lenço. Já fiz tudo. Tem mais jeito não. Quando você ouvir essa voz, me ajuda aí. Quando você ouvir essa voz, tá vendo? Tem jeito não. Não passa de um derrotado. Você sempre será uma. E aí, palavrão que geralmente se usa por aí. Você não presta. Se alguém te falar isso e você mandar o Simão calar a boca, eu não me responsabilizo pela treta. Porque eu estou falando do Simão. Não chega em casa, levanta a mão para a Luana e diz, cala a boca, Simão! Você tem autoridade só sobre um Simão, esse que está dentro de você. O que está dentro do outro é dele, é dela. Pega essa, fala para a pessoa do seu lado, pega essa. Simão, vou entrar no seu barco, ok? Vou usar o seu barco, ok? Eu estava até pensando em ir lá em casa, tomar um café, porque não deu nada certo na minha vida. Essa noite foi uma noite derrotada. Quantos já se sentiram assim?
Veja o verso 8, por favor, projeta para mim. Os dois estavam no barco, pastora. Os dois estão dentro do casamento. Os dois estão no trabalho. Olha o verso 8. Quando? Diga, Simão Pedro. Quem é que ainda está governando? Quem é que ainda está governando? Fala, irmão, bem alto, tem medo não. Quem é que ainda está governando? Fala para o Simão aí dentro, acabou seu governo, irmão. Fala, profetiza. Eu, se eu fosse você, ficaria em pé e dizia assim, ó, acabou seu governo, seu Simão, cala a tua boca. Isso, alguns são obedientes. Já pode ficar em pé, nós já vamos acabar. Querem convite? Simão, cala a boca, Simão. Diga, o Simão e o Pedro estavam no mesmo barco do milagre. Tem Simão e Pedro vivendo no mesmo casamento. Tem Simão e Pedro vivendo na mesma carreira profissional. Qual é o problema? Pergunta. O problema é quando o Simão manda mais do que o Pedro. Diga, cala a boca, Simão. Vai, Charles, bem alto. Pronto. Quantos corajosos querem dizer isso bem alto aqui? Para si mesmo, não é para mulher, não. Não é mandando recado para ninguém aqui, não. É para o Simãozinho que está aí dentro. Deus te trouxe aqui para dizer, eu escolhi você. Todo mundo te acha Simão, mas eu estou vendo o Pedro. Você vai pregar e o céu vai se abrir. A sua sombra curará os enfermos, na autoridade do nome de Jesus. Suas orações abrirão cadeias, ressuscitarão mortos. Mas eu ainda sou Simão. Simão Pedro. Irmão, você está aqui comigo? Sabe o que apavorou Simão? Não foi Jesus pegar o seu barco sem lhe pedir permissão. O que apavorou Simão foi ver que Jesus sabia o que estava embaixo do barco. Simão, vai para as águas profundas. Eu sei o que tem lá embaixo. Sabe o que me assusta? É a atitude do Simão. Verso 8, está aí no texto? Verso 8. Quando Simão Pedro viu o milagre. Diga, viu o milagre. Prostrou-se. Parece ser muito espiritual, não parece? Mas olha o que ele disse para Jesus. O Simão. Cala a boca, Simão. Vai. Você aprendeu, né? Qual é o tema do sermão? Não sabe. Mas fala lá. Cala a boca, Simão. O Simão disse. Está o Pedro lá, porque o Pedro se prostra também. Mas olha o que o Simão diz.
afasta-te de mim, Senhor. Porque eu sou apenas um pecador. O Simão falando. Diga, cala a boca, Simão. Sabe o que me espanta, Marcos? Simão não está diante de uma batalha. Simão está diante de um milagre. E ele não está celebrando. Ele não está celebrando. Sabe o que ele está? Não, Senhor. Eu nem vou usar porque eu vou cair de novo. Simão, você acha que eu não sabia que você era Simão? Assim como eu estou vendo os peixes aqui embaixo, Simão, eu estou vendo os seus pecados, Simão. Mas eu decidi, Simão, morrer por esses pecados. Porque eu vi o Pedro dentro de você, Simão. Você acha que eu não sei, Simão? O que você fez no trânsito essa semana, Simão? Você acha que eu não sei, Simão? O que você fez essa semana, Simão? É de envergonhar mesmo, Simão. Mas não é isso, Simão, que vai me fazer deixar de te amar. Amém? Mas não é isso, Simão, que vai deixar de fazer com que eu tire o Pedro de dentro dessa casca de Simão. Você está aqui comigo? Amém? O Simão resolve obedecer. Ele joga a rede. Quantos Simãos vão obedecer aqui hoje? Fala para a pessoa do seu lado, Simão, você quer um milagre? Você não precisa ser o Pedro ainda. Há uma dose de milagres para quem é Pedro. Mas há milagres também para quem ainda é Simão. Sabe o que você precisa, Simão? Vai para água profunda. Vai, Marcelo. Jesus está vendo o que ninguém ainda viu. Nem a Meire viu. Nem eu vi. Vai para águas profundas. Tem muita gente que quer mostrar o que está na profundeza, vivendo no raso. Obedeça, Simão. Então é uma outra frase que você vai ter que falar. Obedeça, Simão. Vai lá. Bem alto. Vai lá para sentar. O Simão vai lá. Em águas profundas, Luciano. E joga a rede. Uma noite inteira. Uma vida inteira. Tentativas a vida inteira para consertar as finanças. Tentativa a vida inteira para sair da crise. A vida inteira para tentar consertar o casamento. E a mentalidade de Simão está dizendo: você é um fracassado mesmo. Obedeça, Simão. Vá para as águas profundas, Simão. Lança a rede, Simão. Amém? Olha aqui para mim, para os meus olhos azuis. Ele joga a rede. E ele começa a puxar a rede.
E as profundezas começam a se manifestar. Enquanto Simão, Fernando Soler, que alegria te ver aqui. Cadê a Mari? Mari, que alegria. Enquanto Simão, pastora, puxava as redes, num ato espiritual, Deus puxava o Pedro das profundezas. Ninguém tinha visto. Simão está lá puxando as redes, mas é Deus puxando Pedro para fora. É Deus puxando as maiores pregações para fora. E como você me vê como amigo, ele vai dizer: eu te vejo como alguém que eu te chamei para me servir, mas hoje eu te falo, tu és o meu melhor amigo. Porque eu vi um Pedro. Mas sabe quando eu comecei a ver o Pedro? Quando eu comecei a puxar a rede no natural e no espiritual, Deus me mostrava Ele mesmo puxando o Pedro de dentro de mim. Jogue as redes. Porque quando você começar a puxar a rede, você vai puxar a força das profundezas que você achava que não tinha, que todos achavam que você não tinha. Você vai puxar a alegria das profundezas, você vai puxar a paz das profundezas, você vai puxar os recursos que Ele já viu dentro de você. Pega, Pedro, para que Pentecostes venha. Quero orar com aqueles que querem dar um basta no Simão. Lucas 22, 34. Eu já extrapolei mesmo tempo. Você já está em pé faz uns 10 minutos, você nem notou, né? Mostra lá, 31. Simão. 34. Mudou. Entrou Simão. Vai sair Pedro. Entrou Simão. Vai sair Pedro. Mas pastor, o Pedro negou Jesus. Você acha que Jesus não sabia? Você acha que você vai virar perfeito depois de virar Pedro? Não é porque você virou Pedro que você virou perfeito. Deus só está trazendo para fora a sua melhor versão. Diga, cala a boca, Pedro, que não me deixou dar um glória a Deus. - 34. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, você vai me trair, Pedro. Não acho que você virou Pedro e a coisa veio para apacentar e ó. Não, nós vamos colocar uma placa bem grande ali. Seja bem-vindo, você que se vê imperfeito. Esse é um lugar para aqueles que sabem que são imperfeitos, mas que creem que Deus decidiu usar a gente imperfeita mesmo. Pedro, você acha que eu não sei? Você acha que você não vai me negar?
Mas o Simão não pode mais te governar. Não pode mais governar suas finanças, suas emoções. O Pedro vai errar. Diga isso para a pessoa do seu lado. O Pedro vai errar. Simão, Simão, Satanás pediu a vida para te peneirar. Quando você se converter, Simão, eu vou orar para você perseverar na fé. Né, Sandra? Simão, Simão. Nada de parceria com Simão. Parceria com o Senhor. Você está aqui? Virei Pedro agora. Não. Jesus disse para Simão, quando você se converter, mas disse para Pedro, você me ama? Você me ama, Davi? Então a casca de Simão precisa rachar agora, para que o Pedro venha. Tem 3.000 pessoas esperando ouvir sua voz. Tem paralíticos precisando da sua oração. Tem coisas que Deus quer fazer na terra através da sua vida. E não é o Simão que vai impedir. Não é o superapóstolo que vai fazer. É Deus que decidiu entrar no seu barco. Sabe por que acontece? Não é porque você virou Pedro. É porque Jesus entrou no seu barco. Joga a rede. E quando você começar a puxar, você vai ver o que Deus já via, que estava dentro de você. Vem para fora, Pedro. Quebra essa casca de Simão hoje. Eu quero orar com todos aqueles que querem dar um basta no Simão. Não é viver perfeito. Você está aqui? Simão diz, afasta-te, Senhor. Esse cara não termina de pregar. Afasta, Senhor. Afasta. Você já imaginou, Vanusa, se Jesus diz, tudo bem então, Simão. Tiago, João, tem lugar aí para mim? Já imaginou? Joga a rede. Não deixa o Simão mais. Traz o Pedro para fora. Eu quero orar com aqueles que querem falar algumas coisas. Eu vou dizer. Primeiro eu vou orar com os Simãos. E se você se vê como Simão hoje, só vê a fraqueza, só vê a falha, só vê o seu passado sujo, Jesus quer entrar nesse barco hoje. Amém ou não? Então, de olho aberto, você vai fazer uma oração. Se você é Simão e quer pôr para fora a versão Pedro dentro do casamento, lembra? Foi Pedro que cortou a orelha. Mas Jesus já sabia. Fala isso para a pessoa do seu lado. Jesus já sabia. Então, se você é Simão e quer entregar sua vida hoje para se tornar um Pedro, você vai dizer, Pai, eu sou um pecador. E o Senhor é o Salvador. Entra na minha vida. Eu creio que o Senhor morreu por mim.
Eu creio que o Senhor ressuscitou para me dar uma nova vida. Este é o meu novo começo, Deus. E por isso, eu abro o meu coração para me tornar teu filho. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração no 3, quando eu disser 3, você vai levantar a sua mão. Se vê como Simão, mas quer entregar a sua vida para Jesus. Quer voltar para Jesus. Para viver o chamado do Pedro. No 3, você levanta a sua mão. 1, 2, 3. Vai lá, levanta a mão. Uau, muita mão levantada, pastor. Uau! Uau! Vamos aplaudir para sentar. Mas se você nunca fez essa oração e fez agora, vem aqui na frente. Vai, tem coragem. Não deixa o Simão falar com você não. Cala a boca, Simão. Hoje a graça chega para você. Hoje o Espírito vem sobre você. Hoje o poder das mentiras é quebrado. Pode vir mais. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero entregar minha vida para Jesus. Você está se abrindo para o melhor tempo de Deus na sua história. Eu vejo a quantidade de peixe que você vai puxar. Lá das profundezas. Como é seu nome? Marcela. Todo mundo só está vendo o Simão. Até você mesmo. Joga a rede. A rede é a sua vida. Joga. Joga aos pés dele. E quando você se levantar, o Pedro assumirá, cheio do Espírito Santo de Deus. Como é seu nome? Suzano. Por que tanta dor nos olhos? O Simão é implacável. Suzana, você não veio para um pré-encontro. Você veio para o seu encontro com o Senhor. Se prepare. Em Simão, né? Simão. Joga a rede. Joga a rede. Você me ouviu? A rede é a sua vida. Joga aos pés dele. Joga. Como é seu nome? Fábio. Seja bem-vindo. Fábio. Cefas. Petrus. Pedro. Simão nunca mais. 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 A sua vida é a rede. Então lança. Lança agora. A gente vai cantar esperança. Não, só da parte do meio para o final. Sidney. Olha para mim.
Para de viver como Simão. Não deixa mais o Simão controlar. Deus viu o Pedro dentro de você. Viva como o que Deus está vendo. Vem cá.